Olá, estamos aqui novamente para tratar com vocês a respeito da sequência do conteúdo que havíamos visto na aula passada, que foi sobre as causas modificativas de competência. E no decorrer dessa semana, alguns acadêmicos entraram em contato, fazendo perguntas bastante pertinentes, esse até o objetivo, e de fato, a matéria, não que ela seja difícil, mas é algo que foge um pouquinho apenas da teoria. Então a aula de processo civil, ela tem muita ligação com aquele conhecimento prático, que a gente sabe que quando estamos começando o curso, é difícil às vezes entender a própria terminologia empregada, às vezes primeiro ano, segundo, até o terceiro ano. Aí quando você começa a trabalhar no escritório ou fazer essa rotina, e facilita, porque você começa a vivenciar esses termos, essa linguagem, esses institutos do processo civil. Então não se preocupem, que de fato a gente sabe que, por isso que hoje eu vou meio que recapitular novamente o conteúdo e finalizar aqui trabalhando a respeito da prevenção. Então não é nada assim, eu não vai aprender, o professor, sempre também com sensibilidade, sabendo que a matéria exige esse tipo de percepção por parte do professor também. Mas vamos lá. Então, o que ocorre? Qual a importância de eu entender as causas modificativas de competência? Até então, nós tínhamos conversado que a competência, ela define o campo de atuação do órgão jurisdicional e, claro, do magistrado que pertence a esse órgão. Então, cada juiz tem a sua competência. Essa competência, ela tem critérios, para que seja definida. Aí nós vimos que era valor da causa, território, função, pessoa, matéria. Então, são os critérios. Diante desses critérios, também vimos que havia competência absoluta, competência relativa, cada uma com suas peculiaridades, formas de serem arguídas, algumas tendo prazo, outras não, até que nós também entramos naquela ideia de que, embora a regra diz que um processo nascendo em uma vara, ele teria que ali também ser extinto, ou seja, um processo nasce, ele é protocolado na primeira vara civil, distribuído para a primeira vara civil, a regra é que esse processo se desenvolva e venha a ser extinto na primeira vara civil. Porém, vimos situações que podem fazer com que haja a modificação, a alteração dessa competência. Ou seja, esse processo talvez que tenha sido distribuído aqui na primeira vara civil, pode ocorrer dele ser dependente de um resultado, de um processo que já estaria na sétima. E para isso, por questão de economia processual e evitar decisões contraditórias, esse processo aqui, ele é remetido para aquela vara que já está o processo, que tem relação, que tem liame com essa causa que seria discutida aqui. Por quê? Porque seria ilógico e até mesmo desproporcional à justiça duas ações que tenham o mesmo objeto estarem sendo discutidas em juízos diferentes. É claro que há também situações, a gente tem que pensar na segurança jurídica. Eu não posso também, uma ação que já está lá na sétima, ela esteja em fase de sentença, e outra está aqui ainda no início. Há liame entre elas? Mas aí não se justifica reuni-las. Por que não justifica reuni-las? Porque elas estão em fases bastante distintas. Então vejam que a todo momento a gente vai construindo e desconstruindo certos argumentos de acordo com a subjetividade do caso. O direito tem muito disso, da sensibilidade ao caso concreto. Então, há situações que é a regra, a junção, mas há situações também que essa reunião ela não se justifica. Bem, aí na aula passada nós começamos a matéria
para poder falar de causas modificativas de competência, eu falei dos elementos da ação. Por quê? Porque quando eu falo em causas modificativas de competência, é exatamente essa ideia de uma competência ser alterada. Embora a regra diga que a perpetuatio jurisdictione, ou seja, a fixação da competência, eu demonstrei a vocês que há situações que vai ser alterada. E se for alterada a competência, qual juiz que prevalece? Essa é a preocupação. Qual juiz que vai julgar? Tem 2 ou 3 ações em juízos distintos. Qual deles é o responsável? Então, para isso, nós, primeiramente, temos que ter a ideia que não é toda causa que vai ser reunida. Vai ser reunida de acordo com os institutos. Existem apenas 2 causas modificativas de competência: a conexão e a continência. E os elementos da ação tornam-se importantes para entender essas 2 causas modificativas. Por quê? Quais são os elementos da ação? Partes, causa de pedir e pedido. É como se fosse o DNA de uma ação. Como eu sei que 2 ações são idênticas? E aí estaríamos falando da litispendência, que não é o nosso assunto aqui. Eu entro nela porque ela pode, em determinado momento, ser confundida com a continência. Mas a litispendência não é causa modificativa, ok? Ela não é. Então, por exemplo, 2 ou 3 ações, quando eu sei que elas são idênticas, quando elas possuem as mesmas partes, João e Maria, a mesma causa de pedir divórcio e os mesmos pedidos: guarda, visita, alimentos, partilha e demais pontos, ok? Então aqui é uma ação idêntica, porque ela tem as mesmas partes, os mesmos pedidos e as mesmas causas de pedir. Tá. Se forem idênticas, nós estamos diante do instituto da litispendência, tá? Aí a litispendência, aí pode ocorrer em 2 situações. Uma delas, o próprio réu alega lá no processo onde ela foi proposta, e o juiz, observando e abrindo parte para outra parte se manifestar, ela mesmo diga, não, é litispendente, ou o juiz percebe que é litispendente, ele extingue naquele mesmo processo lá, ou aquela regra, né, que daí a gente já usa em analogia à continência, em que ele é atraído, e aí ali ele é atraído e extingue o processo litispendente, aquele que foi protocolado por último, e permanece apenas aquele que já está em andamento, ok? Então, esse é o instituto da litispendência. Beleza. Por que é litispendente? Porque são idênticos esses 3 elementos: partes, causa de pedir e pedido. Beleza. Agora, o que de fato nos importa, mas era necessário formar essa estrutura, né, de elementos da ação e litispendência, são as causas modificativas de competência. Quais são as causas modificativas de competência? Conexão e continência. Quando um processo é conexo, na aula anterior coloquei artigo, coloquei tudo certinho lá. Quando são conexos, quando eles possuem ou a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. Então, as partes não precisam ser iguais. E também não precisam ser as mesmas causas de pedir e o pedido. Não, é um ou outro. Ou porque aquela ação tem o mesmo pedido, é o mesmo pedido, então poderia reuni-las para, né, julgar em um único processo. Ou então, quando as causas de pedir são idênticas, o mesmo acidente de trânsito. As partes fizeram pedidos diferentes, uma pediu dano moral, outra dano material, outra lucros cessantes, as pessoas envolvidas eram diversas, mas foi o mesmo acidente. Imagine uma tragédia aérea, né? Acontece, né, algo assim, né, catastrófico, quando impacta muito nós, então ocorreu um acidente aéreo. Quantas famílias ali vão promover demandas? Algumas no seu estado, outras no seu município, talvez países. E o interessante é que ali pode ter
e de fato serão várias partes, pedidos muitas vezes diferentes, mas a causa é a mesma. Isso poderia justificar uma eventual conexão, ok? Então a conexão, não há necessidade que sejam, senão seria litispendência. Então basta ter ou a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. E é ou, não precisa de ambos concomitantemente, ok? Bem, e a continência? Ah, professor, esse não é fácil não. Não é difícil também. Vamos lá. A continência é o seguinte, aqui ela quase se assemelha com aquele instituto da litispendência, por isso que eu trabalhei anteriormente com os senhores. Tem que ser as mesmas partes, tem que ser as mesmas, João e Maria, João e Maria. A mesma causa de pedir, acidente aéreo, acidente aéreo, acidente de trânsito, divórcio, tá? Contrato do plano de saúde número XXX, contrato de saúde número XXX, mesma causa de pedir. Mas o pedido de uma delas, por ser mais amplo, abrange o das demais. Olha que interessante. Então é as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos. Só que a diferença para com a litispendência é que na continência, uma das ações traz um pedido maior e por ele ser maior, ele abrange também o da outra. Então é a mesma coisa, é o exemplo que eu citei aula passada. Então vamos supor que na primeira vara civil, João versus Maria, mesmas partes, na primeira vara civil. E na terceira vara civil, João versus Maria. Bom, na primeira vara civil é João versus Maria em razão de um acidente de trânsito. Na sétima, João versus Maria em razão de acidente de trânsito. Veja, mesmas partes, mesma causa de pedir. Na primeira vara civil é João versus Maria, acidente de trânsito, que é dano material, que é receber o dano material lá, os prejuízos que ele teve materialmente. Dano no veículo, farmácia, o que deixou de ganhar em razão do prejuízo que teve. Tá. Já o da terceira vara civil é João versus Maria, acidente de trânsito e dano material, mas também o dano moral. Olha só, lá tem um pedido maior e por ser maior ele também abrange das demais. Por quê? Porque lá tem o dano moral, que não tem aqui, mas tem o dano material. Então praticamente são quase idênticas, exceto por uma das varas ter um pedido mais abrangente, dano moral. Até então eram idênticos. João, Maria, acidente de trânsito, reparação de danos materiais. Só não ficaram idênticos porque em uma das ações, além do pedido de reparação de danos materiais, também tem o pedido de dano moral. Tá? Às vezes aqui nos meus exemplos, eu começo falando de primeira vara civil, vou para a terceira, então falo na sétima, às vezes falo família, mas não importa. Tá? O importante é pegar a linha de raciocínio, que às vezes eu estou indo aqui, minha cabeça está indo rápido, às vezes eu posso confundir, né, ali no meu exemplo. Mas vamos lá. Então, primeira vara civil, terceira vara civil. Na primeira vara civil, João, Maria, partes. Acidente de trânsito, causa de pedir. E dano material, pedido. Terceira vara civil, João, Maria, acidente de trânsito, dano material, mas também pede dano moral. Nesse caso, nós estamos diante de dois processos, um contido, que é o que tem apenas o dano material, e o continente que tem o dano material e moral. Ok? Então, continente é o que tem dano material e dano moral. Contido é o que tem apenas pedido de dano material. Tá? Aí, o que acontece? Para ser continência, o
processo contido, ou seja, o que tem apenas pedido de dano material, ele tem que ser o prevento, ele tem que ter sido o que foi protocolado ou distribuído primeiro. Porque aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: contido é o que foi protocolado primeiro, o continente foi protocolado depois. O que é continência? O contido, que é o primeiro, vai atrair a outra ação que é quase idêntica a ela, extinguir tudo que há de idêntico, pegando para ela apenas o que havia de diferente, nesse caso, dano moral, tá? Então vamos lá. Para ser continência, o contido tem que ser o prevento. Então esse aqui foi protocolado primeiro, só tinha pedido de dano material. Depois apareceu uma ação pedindo dano material e moral. Como esse é o contido, com o prevento, ele que deve prevalecer. Então ele atrai aquele que tem o pedido diferente. Será extinto tudo o que era idêntico a esse, permanecendo apenas o quê? O dano moral. O dano moral era o único que não tinha. Esse dano moral é incorporado aqui. Beleza? Agora, se o continente, ou seja, aquele de pedido mais abrangente, for o prevento, aí não é continência, doutores. Aí vai ser apenas uma litispendência. Porque agora vamos imaginar que esse aqui, esse aqui foi protocolado primeiro, que já tem dano material e dano moral. Ele vai atrair o outro, né, que tem os pedidos lá, e o que vai acontecer? Apenas a extinção, ele não vai precisar pegar nada daquele, ele vai prevalecer. Então aqui no caso é o que? Uma litispendência e não continência. Então, para ser continência, o contido tem que ser o processo prevento, aquele que foi protocolado primeiro. Beleza? Bom, é claro, com a aula anterior, na qual foi uma aula mais, poderia se dizer, doutrinária, com artigos, e hoje uma aula mais didática, reunindo ambas as informações, que repetir muita coisa. E lendo uma boa doutrina, certamente as dúvidas serão extraídas. Agora, permanecendo, eu estou lá, né, naquele mesmo local, aquele mesmo horário, né? Ou seja, a qualquer momento os senhores podem me procurar. Às vezes eu não respondo imediatamente, porque às vezes estou gravando aulas, isso, né? Mas, em regra, até hoje, se conversarem com os colegas aí, eu costumo, né, responder meio, né, aqui na hora aí. Mas vamos lá. Agora, vamos falar aqui, né? Não tem muito, porque eu já adiantei para vocês, mas só para entendermos melhor essa ideia de prevenção. Então, o que é a prevenção? Que falamos tanto nas causas modificativas de competência. Precisava saber o que era a prevenção. O que é a prevenção? A prevenção é o processo que foi protocolado primeiro, então ele prevalece. Vamos ver isso então. Então tá lá, prevenção. Coloquei alguns artigos, né, que fazem referência a esse instituto. E quando que ele acontece, né? Quando que vai ocorrer a prevenção? Tá lá, quando tiver 2 ou mais ações, ou 2 ou mais juízos competentes, mesmo que seja abstratamente, né? De forma abstrata. O que isso significa? Que para haver a prevenção, ou seja, nós estamos discutindo qual juiz vai prevalecer, é porque existe ou 2 juízos competentes, nem que de forma abstrata, ou então 2 ou mais ações, né? Então é necessário que tenham esses 2 requisitos para que eu possa falar em prevenção. Porque se existe uma única ação sobre aquele mesmo ponto, não tem que processo ser reunido, não há de se falar em conexão, não há. Então só fala em prevenção quando tiverem, né, 2 ações com 2 ou mais juízes competentes. Bem, eu vou ler alguns artigos para vocês, para que, né, fique mais evidente essa ideia. Então vamos lá. Primeiro, o artigo 55, parágrafo 3º. Então vamos ver lá o que diz o artigo 55, parágrafo 3º. Então diz assim,
tornam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decidido separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Então, olha o que diz o teor do parágrafo 3º do artigo 55. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decidido separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Artigo 286. O 286 diz assim: serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza. As causas de qualquer natureza. Aí está aqui o 3. Quando houver ajuizamento de ações nos termos do artigo 55, parágrafo 3º, que acabamos de ler, né? Deixa eu ver aqui que as vistas já não ajudam muito. Vamos lá. Nos termos, ao juízo prevento. Olha lá, ó. Então, inciso 3º. Quando houver ajuizamento de ações nos termos do artigo 53, a quem? Ao juízo prevento. O próprio CPC usa a terminologia. Ao juízo prevento. E qual juízo é o prevento? Aquele, né, daqui a pouco nós vamos ver ali, aonde foi distribuída ou protocolada a primeira ação. Bom, para que haja, né, essa prevenção, é necessário, claro, o que pode levar a essa prevenção, né, essa fixação de um órgão que tenha que decidir causas que estavam em juízos diferentes. Como que isso é definido? Bom, vai ocorrer uma conexão. E essa conexão, muitas vezes, ela está relacionada ao liame entre as causas. Então, por que essas duas ou mais ações vão ir para o juízo prevento? Por quê? Havia reunião entre elas, ou seja, havia liame entre elas, havia relação entre elas, havia uma situação de dependência entre elas. Que mais que isso pode acontecer? A continência. Nós vimos que a continência, ela também pode ser levada ao juízo prevento, né? Porque seria injusto e gerar decisões contraditórias, essas duas ações permanecerem em juízos diferentes, sendo que a única diferença delas é um pedido a mais. Então, é claro que essas ações têm de ser julgadas no juízo prevento. Incidentes processuais, né? Às vezes um incidente, a pessoa entra com embargos, né, de terceiro, ela entra com uma ação incidental. Então, nesse caso, se é incidente, é no curso do processo. Então, esse mecanismo, ele tem que ser distribuído lá no juiz onde já ocorre a ação. Então, muitas vezes eu vou manusear, por exemplo, existe um divórcio e eu quero entrar agora com uma separação de corpos. Essa separação de corpos, em regra, ela vai lá para o juiz onde está correndo o divórcio. Por quê? Porque é um incidente processual essa separação de corpos. Ou seja, tem um processo de divórcio e o marido continua indo até a casa em que a esposa permaneceu, ameaçando, querendo levar os filhos sem consentimento. E aí, por essa razão, é que às vezes se faz necessário, mesmo já tendo um processo em andamento, um incidente. Então, esse incidente também vai para o juiz onde a ação já esteja correndo, tá bem? Então, lá, ó, e tudo isso, claro, pela conexão. Então, tá lá, ó, aonde você vai utilizar o Instituto da Prevenção? Quando tiver duas causas
ou mais que tenham liame entre elas, ou seja, relação entre elas, quando houver a continência, como já vimos, no caso de incidentes processuais, né? Que aí, e claro, a questão da conexão, que de uma forma ou outra acaba abrangendo essas situações. Beleza? Agora, a questão do critério, né? O critério, ele é meramente cronológico, como já vimos falado, é o que foi protocolado ou distribuído primeiro. Professor, por que protocolado ou distribuído primeiro? Porque é o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar em juízo de vara única. O que é um juízo de vara única? Onde só tem uma vara. Por exemplo, existem comarcas aqui no Paraná que são comarcas menores, que tem uma vara cível só. Então, se naquela comarca só tem uma vara cível, então não é da primeira distribuição, é do primeiro protocolo, porque só tem uma vara cível. Então não há de se falar em distribuir o processo. O processo já vai direto para a vara cível. Então, nesse caso, é o do protocolo, vai valer o que foi protocolado primeiro. Agora, quando há mais varas, por exemplo, em Maringá são 7 varas cíveis. Quando eu vou entrar com o processo, eu não posso dizer assim, eu quero que vai para a 7ª, porque eu gosto do juiz da 7ª, não, eu quero que vai para a 3ª, não. Eu não posso escolher. Então, há uma distribuição que ocorre eletronicamente, para que não haja fraude, né? E aí vai haver uma distribuição. É o cartório distribuidor, ele vai distribuir seu processo. Então, quando você vai entrar com uma ação numa das varas cíveis, você não sabe se vai cair na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, você não sabe. Então, vai ser distribuída. Por quê? Porque eu poderia, por exemplo, compactuar com a tese de um juiz e querer que minha ação caísse só lá. Não. Então, nesse caso, é necessário que haja distribuição, porque há mais de uma vara. Se fosse 2 apenas, por exemplo, Maringá, só tem 2 varas de família, é distribuição. A parte não pode falar, eu quero que caia lá na primeira ou lá na segunda. Não, vai ser distribuída. Então, nesse caso, qual será o prevento? O que foi primeiro distribuído. Então, quando é vara única, é o protocolo. Qual foi protocolado primeiro? Quando é vara única. Agora, quando é várias varas, aí o que foi distribuído primeiro. Beleza? Bem, está tudo lá no artigo 59, tá? O artigo 59 do CPC, de maneira bem didática, clara, ele deixa evidente isso que o professor acabou de falar. E para finalizar a nossa temática de hoje, que é um tema, aí sim são aquelas questões que às vezes fogem daquela lógica, né? Foge daquilo que é sistemático, que é interessante saber, que são as exceções, que são as peculiaridades. Então eu trago aqui uma peculiaridade. É o seguinte, senhores, haverá uma situação que o processo ele deve ser automaticamente prevento, tá? Que é o seguinte, daqui a pouco eu vou ler para vocês, que é o seguinte, está lá no artigo 286. Vamos supor que eu entrei com uma ação. E o juiz detectou que eu não tinha juntado um documento. Aí ele me deu prazo para eu regularizar e eu não regularizei. Esse processo foi extinto. Se amanhã ou depois eu for entrar novamente com esse processo, mesmo que eu coloque uma pessoa a mais comigo ali, por exemplo, como litisconsorte, agora eu quero incluir a minha esposa, mas a causa é a mesma, esse processo automaticamente vai para aquele juiz que já tinha proferido a sentença sem resolução do mérito, tá? Então, toda vez que um juiz proferir uma sentença sem resolução do mérito e a parte que foi sentenciada quiser entrar novamente com essa ação vai para aquele juiz. Então, o juiz da terceira vara cível recebeu o meu processo, deu prazo para eu regularizar o vício que ele entendeu que tinha, e eu não regularizei. O que o juiz da terceira vara civil vai fazer? Vai extinguir. Aí eu falo, aquele juiz lá, tal, eu vou entrar de novo com a minha ação, quem sabe cai em outro juiz, e outro juiz não vai ponderar esse vício meu. Eu entro com outra ação. Ele vai lá para aquele juiz da terceira vara civil novamente, tá bem? Esse instituto é uma forma também de evitar que as pessoas tentem fraudar a distribuição de processo. Porque algumas pessoas mal intencionadas poderiam pensar assim, bom,
aqui são 3 varas. Eu quero que o meu processo caia com o juiz. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou protocolar umas 3, 4 ações, aí eu aguardo. Aquela que for protocolada no juiz aonde eu não quero, eu vou pedir na extinção. E deixo só o que eu de fato quero que caia, caso ele não caia primeiro. Aí beleza, a pessoa fazendo isso não vai adiantar, porque de qualquer modo, aquela ação vai ter que correr naquele juízo onde ocorreu a primeira extinção sem resolução do mérito. Então é uma forma de evitar fraudes na distribuição, ok? Então, toda vez que um juiz ele proferir uma sentença sem resolução do mérito, artigo 485 do CPC, ou seja, qualquer uma das hipóteses do 485 do CPC, esse juiz torna-se prevento para a propositura de outras ações com o mesmo objeto. Olha que interessante. Então, se você entrou com processo na terceira vara civil, vamos supor que eu seja o juiz, eu extingui sem resolução do mérito, entendi que lá tinha um vício. Você passou um tempo, vai entrar com a mesma ação, eu sou o prevento. Essa ação vai ter que vir para mim, tá bom? Então, era o conteúdo que eu tinha a passar para vocês. Só antes de finalizar aqui, deixa eu ler o artigo 286. O 286 nós já lemos, mas o inciso 3º. Eu vou ler o inciso 2º para vocês. Então, vamos lá. 286, inciso 2º. Bom, o 286 nós já lemos, diz lá. Serão distribuídos por dependências causas de qualquer natureza. Inciso 2º. Quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados o réu da demanda. Então, às vezes a pessoa tenta dar uma maquiada ali, vou alterar os réus, eu vou colocar para o juiz não entender que ele é prevento. Não vai adiantar. Vai para aquele juiz que proferiu a sentença sem resolução do mérito. Ok? Então, mais uma vez, uma imensa satisfação e até a nossa próxima aula.